O tema que eu tenho que tratar é um tema de âmbito mais nacional do que estadual, mas eu acredito que diga respeito a todos nós. Eu comecei, desde o primeiro momento, a acompanhar o trâmite, né, do requerimento de instalação da CPI, que acabou ficando conhecida como CPI da Lava Toga, que é um nome até um pouco inadequado, e depois adaptaram essa denominação, senhor presidente, para CPI do Judiciário, que eu também entendo como um nome inadequado, porque toda generalização finda sendo injusta, né? Entendo que a maior parte dos nossos magistrados, ouso dizer, a esmagadora maioria, só nos traz orgulho, né, satisfação, confiança. Entretanto, como ocorre em todos os outros poderes, nos vários ambientes, há situações que precisam ser apuradas. E o senador Alessandro Vieira fez um requerimento pleiteando a apuração de um número determinado de situações. Num primeiro momento, eu acreditei no que saía na imprensa, que o requerimento era vago, que o requerimento era genérico, e acabei também, de maneira pouco advertida, entendendo que era mesmo. Mas conforme eu fui conhecendo, percebi que não era bem assim. Aí tomei a liberdade de ligar para o senador, solicitar a documentação, e constatei que o senador, que inclusive é um profissional da área do direito também, tinha formulado um pedido muito específico, claro, com fatos pontuais a serem apurados. Vejam, senhores deputados, com isso eu não estou fazendo juízo de valor, não estou antecipando mérito, não estou dizendo que aqueles fatos necessariamente sejam verdadeiros, que aqueles potenciais ilícitos tenham ocorrido. O que estou dizendo é que o senador tomou os cuidados devidos e fez um requerimento de CPI detalhado e fundamentado, com a esperança de que o atual presidente do Senado, eleito numa circunstância de renovação, de mudança de postura, que ele iria dar chances para que essa investigação ocorresse. Entretanto, o presidente do Senado, sem maiores, constrangimentos, não deu seguimento à CPI e lançou mão do argumento de que o senador Alessandro, apoiado por vários senadores de vários partidos, inclusive de maneira bastante enérgica pelo próprio Major Olímpio, o presidente do Senado disse que o senador estaria querendo se meter, se intrometer em questões do Poder Judiciário, a organização do Poder Judiciário, isso seria inconstitucional. Esse requerimento foi mandado para a CCJ, e na CCJ o senador Rogério Carvalho lançou um relatório corroborando o entendimento do presidente da Casa, dizendo que não seria competência do Senado apurar aquela lista de pretensos ilícitos, porque a Constituição Federal veda ao Legislativo imiscuir-se nas decisões judiciais ou nas questões de organização do Judiciário. Em nenhum momento, os senadores que se manifestaram sobre o pleito fizeram qualquer alusão relativamente aos itens do requerimento. Eles abraçaram esse argumento genérico, esquecendo que é competência do Senado Federal conduzir o processo de impeachment, por exemplo, de um ministro do Supremo. Ora, excelências, se é competência do Senado conduzir o processo, chegando no limite a retirar o cargo de um ministro do Supremo Tribunal Federal, por óbvio,
é também o Senado Federal competente para apurar eventuais ilícitos em sede de uma comissão parlamentar de inquérito. Porque se nós fizermos um paralelo, né, entre o processo referente a ilícitos no legislativo com o processo no judiciário, teremos a CPI, uma comunicação para acrescentar 2 minutos, teremos a CPI equiparada ao inquérito e o processo de impeachment comparado à ação penal. E muito embora o inquérito seja conduzido pela autoridade policial, sempre tem um magistrado competente, vamos dizer assim, para fiscalizar o seu andamento. Então, respeitosamente, eu contesto juridicamente, não é uma contestação de ordem política, quero que deixar bem claro. Eu contesto juridicamente a decisão do senador Davi Alcolumbre, ao não instalar a CPI, contesto juridicamente o relatório do senador Rogério Carvalho, ao dizer que o Senado não é competente. Causa-me estranheza, inclusive, senhor presidente, que o Senado esteja abrindo mão de poder. Causa estranheza. E quero, por questão de justiça, fazer menção ao parecer elaborado pelo grande professor Adilson Dallari, constitucionalista, administrativista, né, um mestre para todos nós, que chega no limite de dizer que a decisão e o parecer são nulos e que tacitamente a CPI já estaria, inclusive, instalada. Venho uma vez mais manifestar o meu apoio ao senador Alessandro Vieira e a todos os senadores que abraçaram a necessidade de fazer essa CPI, sem com isso estar antecipando culpa de quem quer que seja. Entretanto, acredito fortemente que não há cidadãos que estejam acima da lei neste país, independentemente do poder de que façam parte. A imprensa hoje noticia que um ministro do Supremo teria sido alvo de uma delação premiada, de uma colaboração premiada, do empresário Marcelo Odebrecht, envolvido aí em todas as questões da Lava Jato. Ele mesmo reconheceu, inclusive apresentou documentação para corroborar. Nós temos hoje um ministro do Supremo Tribunal Federal indicado numa colaboração premiada. Existe, inclusive, uma alcunha para esse ministro, apontado como o amigo do amigo, sendo que o amigo, todo mundo sabe que é o ex-presidente que está preso. Todos sabemos que colaborações premiadas não são provas cabais, que precisam ser analisadas no conjunto probatório. Eu, como advogada, tenho consciência disso, não seria irresponsável. O que não pode, senhores deputados, é haver uma desconsideração desse fato. Se nós não podemos ter a CPI, se é necessário investigar para um eventual processo de impeachment, se a Procuradora-Geral da República não vai requerer instauração do inquérito, requisitar, né? Eu pergunto, nós vamos ignorar essa colaboração? Como explicar para a população que outras pessoas indicadas nas várias colaborações feitas nesse país são ao menos investigadas, ainda que ao final se demonstre que não procede? E alguém que ocupa o mais elevado cargo, ou pelo menos um dos 3 mais da nação, não esteja sujeito sequer a uma apuração. Então eu venho, né, expressar o meu apoio aos senhores senadores que entendem qual é o principal papel do Senado Federal. E como cidadã brasileira, solicitar que denúncias graves, como a que veio à tona nesta data, não sejam simplesmente ignoradas. Sob pena das pessoas pararem de confiar na lei, na ordem e nas instituições. Muito obrigada, senhor presidente.